Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Os mandamentos da nova era. Ao experimentar a obra de Deus, vocês devem ler as palavras de Deus cuidadosamente e se equipar com a verdade. Mas no que se refere ao que vocês querem fazer, ou a como querem fazê-lo, não há necessidade de sua sincera oração ou súplica. E de fato, essas coisas são inúteis. Todavia, no momento, os problemas com que vocês atualmente se defrontam são que vocês não sabem como experimentar a obra de Deus e que há muita passividade em vocês. Vocês conhecem muitas doutrinas, mas não têm muita realidade. Isso não é um sinal de erro? Muito erro é visível em vocês, neste grupo. Hoje, vocês são incapazes de alcançar tais provações como servidores e são incapazes de imaginar ou alcançar outras provações e refinamento relacionados às palavras de Deus. Vocês têm de aderir às muitas coisas que deveriam pôr em prática. Isso quer dizer que as pessoas têm de aderir aos muitos deveres que deveriam cumprir. É a isso que as pessoas deveriam aderir e o que devem realizar. Deixem o Espírito Santo fazer o que tem de ser feito pelo Espírito Santo. O homem não pode desempenhar nenhum papel nisso. O homem deveria aderir ao que deve ser feito pelo homem, o que não tem relação nenhuma com o Espírito Santo. Não é nada senão o que deve ser feito pelo homem e a que se deveria aderir como mandamento, exatamente como a adesão à lei do Antigo Testamento. Embora agora não seja a era da lei, ainda há muitas palavras às quais se deveria aderir, que são do mesmo tipo das palavras faladas na era da lei. Essas palavras não são executadas simplesmente por se confiar no toque do Espírito Santo. Antes, são algo a que o homem deve aderir. Por exemplo, vocês não devem julgar a obra do Deus prático. Não devem se opor ao homem que é testificado por Deus. Perante Deus, vocês devem ficar em seu lugar e não ser dissolutos. Devem ser moderados na fala, e suas palavras e ações devem seguir os arranjos do homem testificado por Deus. Devem reverenciar o testemunho de Deus. Não devem ignorar a obra de Deus, nem as palavras de sua boca. Não devem imitar o tom, nem os objetivos das declarações de Deus. Externamente, vocês não devem fazer nada que se oponha claramente ao homem testificado por Deus. E assim por diante. A isso é que toda pessoa deveria aderir. Em cada era, Deus especifica muitas regras que são análogas às leis e às quais o homem deve aderir. Com isso, ele refreia o caráter do homem e detecta sua sinceridade. Vejamos, por exemplo, as palavras "honra a teu pai e a tua mãe", da era do Antigo Testamento. Essas palavras não se aplicam à atualidade. Naquele tempo, elas simplesmente refreavam um tanto do caráter exterior do homem. Eram usadas para demonstrar a sinceridade da fé do homem em Deus e eram um sinal daqueles que acreditavam em Deus. Embora agora seja a era do reino, ainda existem muitas regras às quais o homem deve aderir. As regras do passado não se aplicam.
e há hoje práticas muito mais adequadas para o homem realizar e que são necessárias. Elas não envolvem a obra do Espírito Santo e devem ser feitas pelo homem. Na era da graça, muitas das práticas da era da lei foram descartadas porque essas leis não eram particularmente eficazes para a obra daquela época. Após terem sido descartadas, foram estabelecidas muitas práticas que eram adequadas à era e que se tornaram as muitas regras da atualidade. Quando o Deus de hoje veio, essas regras foram dispensadas. Não foi mais exigido que se aderisse a elas, e foram estabelecidas muitas práticas adequadas à obra atual. Hoje essas práticas não são regras. Em vez disso, são destinadas a alcançar efeitos. Elas são adequadas para hoje. Amanhã, talvez se tornem regras. Em suma, você deveria aderir ao que é proveitoso para a obra de hoje. Não dê atenção ao amanhã. O que é feito hoje é por causa do hoje. Talvez quando chegar o amanhã, haja melhores práticas que você será solicitado a realizar. Mas não dê muita atenção a isso. Antes, adira aquilo a que se deveria aderir hoje, de modo a evitar opor-se a Deus. Hoje, nada é mais crucial para o homem do que aderir ao seguinte: você não deve tentar seduzir o Deus que está diante de seus olhos, nem ocultar-lhe coisa alguma. Você não deve proferir imundícies, nem discurso arrogante perante o Deus à sua frente. Não deve enganar o Deus que está diante de seus olhos com palavras doces e falas agradáveis para ganhar sua confiança. Você não deve agir de forma irreverente perante Deus. Deve obedecer a tudo que é falado pela boca de Deus e não deve resistir nem se opor às suas palavras, nem deve contestá-las. Você não deve interpretar as palavras faladas pela boca de Deus como considera adequado. Você deveria vigiar sua língua para evitar que ela o faça se tornar vítima dos esquemas enganosos dos iníquos. Deveria vigiar seus passos para evitar transgredir os limites estabelecidos para você por Deus. Se transgredir, isso o levará a se colocar na posição de Deus e a falar palavras presunçosas e pomposas, e assim você se tornará detestado por ele. Não deve espalhar de forma descuidada as palavras faladas pela boca de Deus, para que outros não zombem de você e os demônios não o façam de bobo. Você deve obedecer a toda a obra do Deus de hoje. Mesmo se não a entender, não deve julgá-la. Tudo o que você pode fazer é buscar e ter comunhão. Nenhuma pessoa deve transgredir o lugar original de Deus. Você não pode fazer nada além de servir ao Deus de hoje na posição de homem. Você não pode, na posição de homem, ensinar o Deus de hoje. Fazer isso é equivocado. Ninguém pode ficar no lugar do homem testificado por Deus. Em suas palavras, ações e pensamentos mais íntimos, você permanece na posição de homem. Isso deve ser cumprido. É a responsabilidade do homem. E ninguém pode alterar isso. Tentar fazê-lo violaria os decretos administrativos. Isso deve ser lembrado por todos. O longo tempo que Deus passou falando e professando levou o homem a considerar que ler e memorizar as palavras de Deus é sua tarefa principal. Ninguém presta atenção à prática, e mesmo aquilo que vocês deveriam cumprir, vocês não cumprem.
Isso tem causado muitas dificuldades e problemas para o serviço de vocês. Se antes de praticar as palavras de Deus, você não tiver aderido àquilo a que deveria ter aderido, então você é um daqueles que são detestados e rejeitados por Deus. Ao aderir a essas práticas, você deve ser determinado e sincero. Não deve tratá-las como algemas, mas aderir a elas como mandamentos. Hoje você não deve se preocupar com quais efeitos serão alcançados. Em resumo, é desse modo que o Espírito Santo opera. E quem quer que cometa uma ofensa deve ser punido. O Espírito Santo é sem emoção e é indiferente ao seu entendimento atual. Se você ofender a Deus hoje, então Ele o punirá. Se você o ofender dentro do escopo de sua jurisdição, Ele não o poupará. Ele não se importa com quão sério você é em sua adesão às palavras de Jesus. Se você violar os mandamentos atuais de Deus, Ele o punirá e o condenará à morte. Como poderia ser aceitável você não aderir a eles? Você deve aderir, mesmo que isso signifique sofrer um pouco de dor. Não importa qual seja a religião, o setor, a nação ou a denominação, no futuro, todos terão de aderir a essas práticas. Ninguém está isento e ninguém será poupado, porque elas são o que o Espírito Santo fará hoje, e ninguém pode violá-las. Ainda que não sejam grande coisa, elas devem ser feitas por todos e são os mandamentos estabelecidos para o homem por Jesus, que foi ressuscitado e ascendeu ao céu. A senda 7 não diz que a definição de Jesus quanto a você ser justo ou pecador depende de sua atitude para com Deus hoje? Ninguém pode negligenciar esse ponto. Na era da lei, gerações e gerações de fariseus acreditaram em Deus, mas com a chegada da era da graça, eles não reconheceram Jesus e opuseram-se a Ele. Daí que tudo o que fizeram deu em nada e foi em vão. E Deus não aceitou seus feitos. Se puder enxergar isso, você não pecará com facilidade. Talvez muitas pessoas tenham se comparado a Deus. Como é o gosto de se opor a Deus? Amargo ou doce? Você deveria entender isso. Não faça de conta que não sabe. Em seu coração, talvez algumas pessoas continuem sem se convencer. Ainda assim, eu aconselho você a tentar e ver. Ver qual é o gosto. Isso evitará que muitas pessoas fiquem sempre desconfiadas a esse respeito. Muitas pessoas leem as palavras de Deus, mas em seu coração, secretamente se opõem a Ele. Depois de se opor a Ele dessa forma, você não sente como se uma faca tivesse sido torcida em seu coração? Se não é desarmonia familiar, é desconforto físico ou aflições de filhos e filhas. Ainda que sua carne seja poupada da morte, a mão de Deus nunca deixará você. Você pensa que poderia ser simples assim? Em particular, é ainda mais necessário que os muitos que estão perto de Deus se concentrem nisso. Com o tempo, você esquecerá e, sem se dar conta, será mergulhado em tentação e se tornará desatento a tudo. E esse será o começo de seus pecados. Isso parece trivial para você? Se puder fazer isso bem, você tem a chance de ser aperfeiçoado, de vir diante de Deus e receber sua orientação
de sua própria boca. Se você for descuidado, isso será um problema para você. Estará desafiando a Deus. Suas palavras e ações serão dissolutas. E mais cedo ou mais tarde, você será arrastado por ondas poderosas e fortes ventanias. Cada um de vocês deveria tomar nota desses mandamentos. Se você os violar, embora o homem testificado por Deus possa não condenar você, o Espírito de Deus terá negócios pendentes com você e não o poupará. Você consegue aguentar as consequências da sua ofensa? Assim, não importa o que Deus diga, você deve pôr suas palavras em prática e deve aderir a elas de todas as maneiras que puder. Esse não é um assunto simples.